Prezados amigos, amigas, iniciamos mais um episódio de nosso momento de reflexão espírita, com o estudo da obra Quem é o Cristo? Do Espírito Francisco de Paula Vitor, pelo médium Raul Teixeira, editado pela Frater. No capítulo 19, intitulado Libertação pela Verdade, o Padre Vitor continua no capítulo 8 do Evangelho de João, quando, respondendo aos fariseus que o questionava a respeito de sua verdadeira identidade, o Cristo lhes diz, no versículo 32, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tomando dessa frase, na tradução de Haroldo Dutra, do Novo Testamento, de profundo significado espiritual, o benfeitor tece uma mensagem a respeito da relação entre a verdade e a liberdade em nossa dimensão terrena atual. Reflete o benfeitor que o sonho da liberdade, nesse momento evolutivo, está ainda impregnado de nossa pobreza moral, a qual não nos permite um entendimento amplo e justo do que seja liberdade com responsabilidade. Na questão 122 do Livro dos Espíritos, a falange do Consolador responde que o livre-arbítrio é a liberdade de fazer escolhas concedida pelo Criador ao ser inteligente do universo, o Espírito. E para esse mistério, Deus lhe deu a inteligência, a razão, assim como a vontade. Essa liberdade de atuar se estabelece à medida que a consciência do espírito se amplia, na medida que surge o discernimento do bem e do mal, e isso lhe coloca na posição de assumir a responsabilidade pelos seus atos diante da vida, portanto, diante da lei divina de causa e efeito. Considera o Padre Vitor que em todos os lugares do planeta, povos anseiam pela liberdade como elemento indispensável à cidadania, como substância essencial do progresso social. No entanto, a liberdade esperada pela multidão terrena, em geral, costuma refletir a pequena percepção da sua própria existência. Os indivíduos na Terra parecem desejar a liberdade, avalia o benfeitor. No entanto, uma liberdade que esteja de acordo com os seus caracteres morais, viciados no orgulho, no egoísmo e no interesse pessoal, pois que desejam, em realidade, cercear, dominar ou perturbar a liberdade do semelhante, e não querem depois se submeter aos resultados de suas ações quando causam prejuízo ao outro. O Padre Paula Vitor afirma que poucos são os indivíduos que se apercebem de que não há sentido ser alguém livre fora do impositivo de assumir responsabilidade. Para nós, espiritistas, a liberdade é mais do que uma conquista humana. É uma lei divina que está entre as 10 leis morais, organizadas por Allan Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, sob a supervisão do Espírito de Verdade. Nas questões 827 a 840,
As entidades venerandas asseveram que temos o dever de respeitar a liberdade e o direito alheio, que o modo de pensar de cada um é livre e que a liberdade de consciência ou livre pensamento é um dos caracteres do progresso da verdadeira civilização. Nesta direção, o inesquecível benfeitor Emmanuel, na obra Palavras de Vida Eterna, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 130, deixou grafado que a vontade do espírito, ou seja, seu livre-arbítrio, é acatada pelo Criador em tudo o que o espírito pense, sinta e faça. E isso está previsto na providência divina, inclusive quando a criatura se extravia no mal. Deus o permite e respeita, aguardando o momento de amadurecimento da consciência, para que ela refaça, de acordo com as leis de Deus, seus caminhos em direção ao bem. No caminho evolutivo, lembramos que, em sua infinita sabedoria e bondade, o Pai Criador dotou-nos de uma consciência, um canal imaterial para falar conosco, inspirar-nos em nossas escolhas, mas deixando para nós a direção definitiva para que tenhamos o mérito da decisão acertada, como vimos no episódio do capítulo 17 desta obra. Portanto, definimos nossos caminhos de acordo com a visão intelecto-moral, espiritual que já alcançamos. Porém, por outro lado, também é da lei de Deus que a colheita dessas escolhas será obrigatória no campo da vida imortal. Isso é da lei de perfeita justiça do Criador. Continuando suas observações, o benfeitor Francisco Vitor declara compreender a visão particular das pessoas que dizem existir uma verdade para cada um. Porém, continua, não é o que o nosso Cristo assevera quando anuncia que só quando conhecermos a verdade seremos livres, condicionando a liberdade real ao conhecimento da verdade real. Nesse sentido, podemos inferir que uma verdade para cada indivíduo não se sustenta nem à luz do Evangelho de Jesus, nem diante do ensino espírita, quando nos revela Deus como suprema inteligência do universo e Criador de todas as coisas. E atesta ao Padre Vitor que a verdade real está em Deus e que esta verdade está dentro da lei de justiça, amor e caridade. O que nos resta, por enquanto, é o saber relativo, até que alcancemos os cumes da sabedoria, do amor e da justiça perfeita. É certo que não podemos e nem devemos constranger ninguém em seu modo de pensar, como nos esclarece a falange da verdade. No entanto, a liberdade de pensar não pode atentar contra a liberdade do outro nem causar perturbações. Allan Kardec, em seu bom senso ímpar, adiciona uma nota na pergunta 840, lembrando-nos que, quando os atos exteriores de uma crença acarretam qualquer prejuízo a terceiro, reprimi-los não é atentar
contra a liberdade de consciência. Continuando o capítulo 19, o Padre Vítor enfatiza ainda que a lei divina, ou a verdade real, vem sendo traduzida na Terra por incontáveis missionários de Deus em todos os agrupamentos humanos, apresentando-a em condições de ser captada pelo homem de acordo com sua evolução intelecto-moral, século a século, milênio a milênio, com o objetivo de oferecer um norte seguro a cada alma. Aprofundando nessas ponderações, o sacerdote reafirma que só se concebe real liberdade se esta vem amparada pela verdade divina que pulsa na vibração do amor, na firmeza da sublime justiça e na inspiração da luminosa caridade. Portanto, quando encontramos a verdade real, não temos necessidade de impor a ninguém, porque dia virá em que a verdade, que vem do mais alto da vida, se descortinará para todos em seu devido tempo. Ter um norte seguro para nossa alma, como nos afirma o benfeitor, é muito relevante, deixando-nos perceber que o objetivo de conhecer a verdade real é ter uma carta guia, um mapa íntimo, para chegarmos com segurança e mais rápido ao alvo da vida. No entanto, é bom lembrar que cada alma escolhe para si o ritmo e a intensidade desta viagem. Umas chegam mais rápidos por seus esforços, outras, desprezando a verdade real, demorarão mais tempo. Porém, o destino de toda a humanidade será o de gravitar para a unidade divina, como definiu belamente o apóstolo Paulo na questão 1009 do Livro dos Espíritos. E terminando o capítulo, o benfeitor resume o seu pensamento neste belo e sábio parágrafo. Compreendemos que Jesus é o grande Senhor da liberdade com verdade, porque jamais negou uma só das orientações que ofertou, mas, ao contrário, as confirmou com a vivência impoluta e feliz. Atrelou o seu discurso à sua vivência, em franca demonstração de sua personalidade perfeitamente livre, porque verdadeiramente responsável, porque verdadeiramente coerente. Que o Mestre nos fortaleça.